Desafiei Deus e ele aceitou. Ó, corajoso, hein? Bom, então, o moço que nos conta esse relato é de Araruama, no Rio de Janeiro, é isso? Bom, sou leitor do site desde a época do sobrenatural.org. Esse é, então, não é o mesmo que eu já li, né? Não. Então, mais um aqui desse sobrenatural.org, ó. Já até colaborei com conteúdo. Na época, mandei uma mensagem subliminar que encontrei na capa de um álbum do Rush. Mas isso foi há muito tempo. Hoje quero enviar um relato, algo que aconteceu comigo de verdade. Não costumo contar para muitas pessoas além da minha família. Por esse motivo mesmo é que não gostaria de ser identificado. Não será. Antes de entrar no relato de fato, preciso explicar quais eram as minhas crenças desde a adolescência, quando de fato podemos nos perceber como indivíduos participantes da sociedade e da sua cultura, inclusive no que se refere às crenças. Desde a adolescência me identificava com o agnosticismo. Meu pensamento girava em torno da necessidade da descoberta daquela pergunta primordial: de onde viemos e para onde vamos? Bom, não fui criado debaixo dos ensinos de uma religião. Apenas aprendi dos meus pais a acreditar em Deus. Todavia, sempre fui muito cético e algumas vezes cheguei a achar que era ateu. Não suportava igreja e quando ia a algum templo era a convite de amigos religiosos e para azarar as garotas. Olá! Gostava mesmo era de ficar com os meus amigos doidões até altas horas da madrugada jogando a brincadeira do copo ou olhando para o céu e tentando localizar OVNIs. Por 2 vezes tive a impressão de tê-los visto. A primeira aconteceu durante o dia, na praia, quando vi um objeto voador não identificado passando rápido entre as nuvens e brilhando quando refletido pelos raios solares. A segunda vez foi à noite, quando olhava o céu da minha varanda e eis que ele passou, mais uma vez rápido e por entre as nuvens. Mas, sinceramente, não tenho certeza se os vi de fato ou se foi algo produzido pela minha mente ávida por encontrar sinais da existência de vida em outros planetas. Na verdade, o relato que tenho para contar não se refere aos OVNIs, uma vez que reconheço que meu avistamento pode ter sido sugestionado ou produzido devido ao desejo que eu nutria pelo assunto UFO. Na minha opinião, o que tenho para contar é mais crítico, mais sério e assustador. Isso porque, por mais que pensar em vida em outros planetas seja impressionante, caso existam, os ETs são seres vivos como nós, mas vindos de planetas distantes. Meu relato se torna de verdade assombrado porque se relaciona diretamente com um mundo que, embora não possamos ver, existe e de vez em quando interfere no nosso plano. Estou falando do mundo espiritual. Pois bem, desde a adolescência eu tenho experiências sobrenaturais, mas em uma escala reduzida. Via muitos vultos e tinha sensações estranhas de presença ao meu redor. Admito que estas também possam ser experiências mentalmente produzidas. Mas foi na fase adulta que essa minha suposta habilidade foi por mim provada, porque até então eu não tinha certeza se que o que via era real ou não. Minha esposa e eu nos casamos e tivemos um bebê. Morávamos em um apartamento próprio, mas nos mudamos para uma casa cedida pelos meus sogros, a fim de alugar o nosso apartamento e morar na casa para complementar a renda com o aluguel do apartamento. E lá fomos morar. Mas um dia antes da mudança, fomos meu pai e eu dar uma olhada na casa. Deixe-me explicar como ela era para facilitar a materialização do relato. Originalmente, a casa era bem grande e tinha 3 pavimentos, um piso, um segundo piso e um subsolo. Com a morte do primeiro dono, a casa foi desmembrada em 2 pelos filhos, ficando o segundo piso sendo uma casa e o piso e subsolo sendo outra casa. Meus sogros compraram a parte do piso e subsolo. Assim que entrei na casa, não notei nada demais. Nenhuma sensação ruim ou algo do tipo. Estava feliz e descontraído, conversando com meu pai e mostrando a casa. Mostrei todo o piso e descemos para o subsolo. Vale dizer que a casa ainda era muito grande.
Como disse, estava descontraído e feliz. Chegamos até a lavanderia. No ambiente tinha apenas um aparelho de secar roupa e uma cadeira velha de madeira ao centro. Ao olhar diretamente para a cadeira, tive uma visão que até hoje tento esquecer. Sem sucesso. Um homem sentado na cadeira com as mãos amarradas para trás. Ele estava muito machucado, como alguém que foi espancado. Não foi apenas como ver a cena em um flash. A conexão com o mundo espiritual foi tão grande que a sensação que me tomou naquele momento foi algo quase inexplicável. Arrepio, taquicardia, sensação comparada apenas com... Me perdoe a comparação, mas é a única sensação que se aproxima do que senti. Sensação comparada apenas com a reação corporal de um... Ai, que vergonha! Orgasmo. Não em forma, mas em intensidade. Foi tudo muito rápido e muito real. Persuadi meu pai a ir embora com a desculpa de não estar me sentindo muito bem. Meu pai não entendeu nada. Saí dali rapidamente e contei o fato à minha esposa. Diferentemente dos filmes de terror, ela acreditou em mim imediatamente. Mesmo depois desta visão, nós nos mudamos para casa. Ali tive muitos episódios de sonambulismo, o que já acontecia antes, mas nessa casa o volume aumentou. Uma vez eu levantei durante a noite, peguei um travesseiro, me posicionei em frente ao berço da minha filha e levantei o travesseiro com as duas mãos, igual o Rei Leão, apontando-o para cima, como que apresentando-o a alguém. Passamos a investigar o passado daquela casa e chegamos à informação que ela foi anteriormente um centro de umbanda ou candomblé, não sei ao certo qual. Talvez isso explique alguma coisa, talvez não. Durante o tempo que moramos naquela casa, tive outras experiências sobrenaturais menores, iguais às da minha época de adolescente. Devido à violência da cidade grande, decidimos criar o bebê em um lugar mais pacato e nos mudamos para uma cidade pequena. Por um tempo, me vi livre de qualquer manifestação sobrenatural, mas não por muito tempo. Só um parêntese aqui. Com o tempo, o nosso bebê, já um pouco crescido, também passou a ver coisas. Minha sogra havia comprado um terreno muito grande no mesmo bairro onde morávamos. Certo dia, ela foi avisada que um circo havia se instalado no terreno. Ela foi lá e expulsou os donos do circo, que foram embora no mesmo dia. Nessa época, estávamos muito endividados e passar noites em claro preocupado com as contas era algo natural para mim. Em uma dessas madrugadas, estava na cama pensando nessas coisas quando meus 2 cachorros começaram a latir para um terreno baldio ao lado da minha casa. Minha janela do quarto ficava bem perto do terreno baldio. Como eles não paravam de latir, eu fiquei preocupado de ser alguém tentando entrar na casa e fui até a sala. Com a luz apagada, observei os cachorros latindo para o muro, como se quisessem subi-lo, ficando com as 2 patas apoiadas na parede do muro. Eles latiam muito, estavam muito bravos. Tinha que ter alguém ali. Tinha que ter alguém ali. Eu conheço o latido dos meus cachorros e sei quando o latido é de caça a um gato ou gambá e quando é latido de guarda. Quando é de guarda, parece que eles ficam endemoniados, sabe? Cheguei bem perto e, observando pela veneziana da janela, vi os cachorros acompanharem latindo e dando botes no que quer que fosse que estivesse ali atrás do muro. Desde a lateral do meu terreno, que dava para o terreno baldio, até o portão da frente da casa. Foi quando tive a minha segunda e mais assustadora visão. Um leão, ou outro felino, não pude identificar. Enorme. Repito, enorme. Caminhando lentamente, com aquele andar característico, atravessando toda a extensão do meu terreno, balançando de um lado para o outro. Eles foram acompanhando a criatura até ela sumir da minha vista. Ainda permaneceram latindo por algum tempo, até que pararam. Eu fiquei aterrorizado, é claro. Na hora, tudo fez sentido para mim. Um leão havia fugido do circo. Meu Deus, que perigo, pensei. Um leão fugiu do circo, cara. No outro dia, contei o fato à minha sogra, que disse que no circo, muito velho e pequeno, não havia qualquer tipo de animal, muito menos um leão.
e que tinha ido embora no mesmo dia, não podendo, portanto, ter permanecido ali até a madrugada. Foi então que ficou claro para mim que eu havia tido uma visão na madrugada. Meus sogros, que são cristãos batistas, me explicaram que o que eu vi poderia ser o próprio diabo rondando a minha casa. Me deram um texto bíblico que explicava a teoria deles. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Obviamente fiquei apavorado. Agora preciso dizer algo que ocultei de propósito até aqui. Já naquela época, no mesmo ano da visão, eu havia tido uma outra experiência sobrenatural. Só que desta vez com o próprio Criador, Deus. E essa foi a experiência mais louca e assustadora de todas. Quando nos mudamos para a cidade pequena, abrimos um negócio que por um período de tempo prosperou, mas logo passou a ir de mal a pior. Meus sogros sempre chamavam para ir à igreja, mas eu, cético como sempre, rejeitava. Até que as coisas pioraram. E muito. Não quero contar os detalhes porque o foco aqui é o sobrenatural e não um drama mexicano. Mas limito-me a dizer que chegamos ao fundo do poço. E foi aí que a coisa aconteceu. Em um dia ensolarado, quando me dirigia a pé para a loja, passei a pensar na vida, naquela velha pergunta: de onde viemos, para onde vamos? Qual o sentido da vida? E indagando a Deus a minha situação deplorável, disse-lhe: se você existe mesmo como falam, e se é bom mesmo como dizem, prove-me. Minha ira se acendeu contra a figura de Deus que os meus sogros me apresentaram e eu o desafiei. Se você existe, me prove. Eu já estou há um mês sem vender sequer um prego naquela loja. Faz uma semana que não entra ninguém lá. Quando eu chegar lá, preciso de uma venda que provará a sua existência. Quero esse sinal. Vou dizer um valor. Não é muito, mas tem que ser exato. Esse será o sinal. Uma venda de nem mais nem menos que R$1.000. Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Lancei o desafio e continuei o meu caminho debaixo do sol forte até a loja. Quando cheguei na loja, chegou junto comigo um senhor empurrando a sua bicicleta. Nos cumprimentamos e andamos juntos uns 50 metros até a loja. Ele foi para o balcão e eu para o escritório. Minha esposa passou a atendê-lo. A essa altura, já não lembrava mais do desafio lançado. Entrei no escritório e, retirando o tênis e as meias, sentei na poltrona e coloquei os pés para o alto. Estava exausto da caminhada no sol. De repente, minha esposa entra no escritório com um sorriso enorme e me mostra um maço de dinheiro. Perguntei: é venda? E ela disse sim. Nesse momento, me lembrei do desafio. Meu coração gelou, as pernas bambearam. Vendeu quanto? R$1.000. Cadê a nota? Ele falou. Que isso? Você não confia em mim? A mulher falou. Eu quero ver a nota fiscal. Tá aqui, o dinheiro, R$1.000. Me dá a nota, ele pediu. Tá aqui, mas não grita, parece doido. Olhei a nota, contei o dinheiro. R$1.000 redondo. Nervoso e com a voz embargada, contei a ela o que tinha acontecido e sobre o desafio que havia feito a Deus durante o caminho para a loja. Ela ficou sem reação. Não soube o que dizer. Alguns meses se passaram e eu tive a visão do leão passando na minha calçada. Meus sogros me falaram sobre o texto bíblico e me explicaram que o diabo não estava satisfeito em perder um dos seus e faria de tudo para me fazer voltar atrás. Não voltei. Um tempo depois tive mais uma experiência sobrenatural com Deus, quando me arrependi de todos os meus erros e da minha incredulidade. Até hoje estou firme, crendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Hoje faço parte de uma igreja batista e, a propósito, as visões cessaram. Uau, que legal! Acabou. Terminado o relato principal. Agora vamos discutir e conversar com você, Superchat, Twitter, certo? E aí? Lança um desafio para Deus e ele fala: você quer prova? Então tá aqui. Ai, onde que eu já vi isso? Ai, eu já vi história desse tipo, sabe?
Não sei se foi meu irmão que contou, eu vi uma vez, ou alguém contou pra alguém. Ah, não sei, era uma coisa assim. O cara também tava nessa dúvida, sabe? Ai, será que Deus existe? Não existe? Não sei o quê. O que que eu faço? Eu não sei, que eu vou ficar que nem bobo lá rezando e depois não é nada. E ele tava naquela dúvida, não sei se eu acredito e, né, acho que não é nada. Igual ele tava. Aí um dia andando na rua, pensando nisso, não sei o quê, ele só viu um cara andando na frente dele usando uma camiseta e atrás da camiseta tava escrito acredite. Só isso. E aí ele tomou aquilo como um sinal, tipo, vou acreditar. Quantos de vocês já tiveram algo parecido com isso? Tenho certeza que alguém que tá assistindo aí já passou teve um sinal.